A graça e a paz, meus irmãos. Oh, Deus, é tão gostoso a gente receber a oração, né? Alguém orar por nós. Orar uns pelos outros. A gente tem que retomar essa prática, nutrir essa prática. Porque muitas vezes a gente eleva a nossa voz a Deus em oração, mas a gente eleva as nossas causas, ou às vezes até uma causa urgente que chegou até os nossos ouvidos. Mas quantas pessoas nos abençoam, né, ao longo da nossa semana? A pessoa que trabalha, às vezes, na nossa casa, a pessoa que dirige o ônibus escolar que leva os nossos filhos, né? Quantas pessoas, o Uber que está dirigindo o carro que vai levar a gente para lá e para cá. Pessoas que passam no nosso caminho e a gente pensa, está fazendo o trabalho dele, mais do que obrigação. Na verdade, eles são facilitadores daquilo que a gente precisa fazer. E a gente precisa de orar, agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que nos servem, que nos abençoam, né? Uma vez eu ouvi uma pastora falando assim, tudo que é meu, cuida de tudo que é meu, Senhor. E aí eu achei interessante que ela falou assim, a faxineira é minha, então cuida dela, cuida da família dela. A cozinheira é minha, então cuida dela. Uma perspectiva bacana para a gente imaginar. Muito bom, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui com vocês, graças a Deus. Ontem a gente teve um tempo precioso aqui. E hoje eu queria começar essa palavra fazendo um exercício com você. Eu queria que você imaginasse junto comigo uma situação hipotética aqui que eu vou falar, tá bom? Mas entra mesmo nessa situação. Vamos supor que o gerente do seu banco ligou para você e chamou você no banco. Falou assim, olha, você recebeu um prêmio, mas eu preciso que você venha ao banco para que você tome posse desse prêmio. E você fica surpreso, vai até o banco, procura o gerente e ele fala, se sente aí. E ele está na expectativa, você está na expectativa de saber o que você ganhou, o que você recebeu. E ele fala o seu nome, João, Helena, Elizabeth. Você recebeu um salário vitalício diário. Você vai ganhar R$2.000 por dia, até o seu último dia. Aí você fica espantado, como assim? Você parece até mentira. Não, mas é realidade, você ganhou. Você ganhou R$2.000 diariamente e tem uma condição. Você precisa de gastar esses R$2.000 durante o dia. Ele não acumula para o dia seguinte. Então, no dia que você recebe, você tem que dar um destino para esse dinheiro. Porque se você deixar lá na conta do banco, no dia seguinte ele já não está lá. Ele não está acumulado com outro. Se você deixou R$500, no outro dia não vai ter 2.500. Vai ter os mesmos 2.000. Vocês entenderam? Aí você ia achar uma maneira de não deixar nem um centavo lá, sim ou não? Tanta gente para a gente ajudar, né? Tanta gente para a gente abençoar. Se acabou as coisas para você comprar, puxa, tem um mundo inteiro para você matar a fome. Né? Tem coisas que você pode construir, tem famílias que você pode abençoar. Você pode despender muito desse dinheiro servindo as pessoas, abençoando as pessoas e abençoando também a sua própria casa. É interessante a gente pensar nisso, né? Você não recebeu R$2.000. Você recebeu 24 horas. Todos os dias. E ela não fica acumulada para o dia seguinte. Você não merece, você recebeu gratuitamente, de maneira generosa, 24 horas. E o que você perdeu hoje, perdeu. Amanhã você vai viver as 24 horas de amanhã. As de hoje já foram. Se nós tivéssemos uma relação com o tempo, como nós temos com o dinheiro,
E daí vem o ditado, né, que tempo é dinheiro. Se nós tivéssemos uma relação de mordomia, obrigada, minha linda, de mordomia com o nosso tempo, como nós temos com o nosso dinheiro, se você desperdiça dinheiro, se você está queimando dinheiro, você deve ter algum problema psíquico. A gente não desperdiça dinheiro. Às vezes a gente não tem organização com o dinheiro e nós mesmos colhemos disso. Se a gente não organiza as nossas finanças, vem muita coisa ruim para a gente. Muita coisa difícil começa a acontecer. Mas da mesma maneira, mesmo que você não perceba, quando você não organiza bem o seu tempo, você está negligenciando um tesouro precioso. E ele vale até o seu último dia de vida. Mas você não sabe quando será o seu último dia de vida. Eu queria falar com vocês essa noite sobre o tempo. E que o tempo é uma criação de Deus. Deus criou o tempo. Deus é autoexistente. Ele já existia antes do tempo existir. Deus criou o tempo. Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Gênesis 1, 14, 18, deixa claro para a gente que Deus criou o tempo, fez separação entre dia e noite, fez separação nas estações do ano. O tempo, então, é uma criação divina. É a primeira coisa que você precisa saber. Não é uma invenção humana. Logo, é alguma coisa sagrada. Deus criou o tempo para organizar a vida e para realizar o seu propósito dentro desse tempo. Quando a gente começa a ler a Bíblia em Gênesis, você já começa a ver o plano de Deus de salvação que vai acontecer lá em Mateus. Então a gente vê quantos anos o povo ficou preso no Egito. O Senhor profetizou que esse povo ficaria preso no Egito por 400 anos, quando esse povo ainda nem existia. Ele estava falando para Abraão, olha, eu vou suscitar de você grande nação, mas vocês vão descer ao Egito, vocês ficarão lá por 400 anos. O Senhor já foi desenrolando a história para Abraão. E agora nós estamos aqui, em 2025. Novembro de 2025. 2 de novembro de 2025, nunca mais vai acontecer de novo. Entenderam como é que o tempo é sagrado? Ele é um dom concedido por Deus para administrar e para a sabedoria. Muitas vezes, a falta de tempo, que a gente sempre justifica, né? Ah, não tive tempo. Você está lendo a Bíblia? Não está dando tempo. Você visitou aquele seu amigo que está doente? Não deu tempo. Na verdade, gente, quando a gente fala isso, a falta de tempo, na verdade, não é falta de horas. É falta de prioridades. A gente arruma tempo para aquilo que a gente realmente quer. Sim ou não? A gente dá um jeito. A gente fica... Eu me lembro que eu ouvi uma história sobre a Valnice Milhomens, que ela trabalhava, estudava muito, e aí ela não tinha o tempo durante o dia para parar e se debruçar sobre a palavra. Então, a história que chegou até os meus ouvidos é que ela subia em cima do vaso sanitário. Entre meia-noite e 6 horas da manhã, ela arrumava um horário ali, subia em cima do vaso sanitário e começava a ler a Bíblia. Ela estava tão cansada que ela precisava de usar essa estratégia para ter a leitura bíblica dela do dia e não dormir. Ela sabia que se ela dormisse, ela ia parar dentro do vaso, né? Aí eu achei aquela história tão interessante. Eu falei, isso é vontade de conhecer a Deus. Isso é devoção. Mas nós vivemos aqui dentro dessa limitação real de tempo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 90. O Salmo 90, nós vamos ler alguns trechos do Salmo 90.
E o verso 1 e 2 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que interessante. Deus é de eternidade a eternidade. A eternidade não tem início nem fim. Deus é de eternidade a eternidade. Mas aí, você pula lá para o verso 10. E o verso 10 do Salmo 90 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Que contraponto! Deus é Deus de eternidade a eternidade. E se a gente vive muito numa média, né? Numa média, 70 a 80 anos. Tem alguns que vão nos 90, tem gente que chega até os 100, mas essas são as exceções. A média de vida dos brasileiros, na nossa realidade, é 80 anos. É a média. E aí, no verso 12, o salmista faz uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Como nós precisamos de aprender, meus irmãos? Como nós precisamos de aprender? Moisés é que escreveu esse salmo, e ele reconhece nesse salmo a brevidade da vida. Como nós somos, como a gente falou aqui ontem, como o vapor, a nossa vida passa rapidamente. Esses dias a gente estava conversando, falando assim, mas isso já tem 30 anos. Já tem 30 anos? Tem. A vida inteira de uma outra pessoa, né? E aí a gente pensa, meu Deus, já passou isso tudo. Você olha para os seus filhos crescendo e pensa, meu Deus, outro dia estava na minha barriga, agora está casando. E quando fala assim, nossa, o tempo voa. A vida é um sopro. Vocês já ouviram todas essas palavras? O tempo voa. A vida é um sopro. Tudo passa tão rápido. E é a pura realidade. Então a gente tem uma consciência aqui, gente, através desse salmo. A primeira delas, o tempo é curto. O nosso tempo é curto. E por que a gente precisa se lembrar disso? Para nós termos a humildade na nossa relação com o que é eterno. Porque a gente nasceu para ser eterno, a gente tem a imaginação de que a gente não vai morrer. Se você está caminhando diante de Deus, você não vai mesmo. Mas a sua roupa vai. A sua carne vai. A não ser que Jesus volta aí, no abrir e fechar de olhos, seu corpo é glorificado, você vai se encontrar com Jesus nos ares. Mas se a gente for seguindo o ciclo da vida normal, como os nossos irmãos, desde que Jesus ascendeu aos céus, passa rápido. E isso é importante para nos dar uma visão de que nós passamos como a relva do campo, mas Deus permanece eternamente. E isso nos dá humildade diante de Deus. Porque às vezes nós somos muito arrogantes. A gente pensa que a gente vai ter todo o tempo do mundo. Mas o tempo é curto. E quem garante que você vai chegar aos 80? Enquanto tantas crianças morrem, aos 5, aos 2, a 1 ano, com 1 ano. Então, cada dia que o Senhor tem te dado é um presente. Respira aí. Bom, né? Você só está vivo porque o Senhor te deu fôlego de vida para viver hoje. Você só acordou porque o Senhor permitiu que você acordasse. Logo, o tempo é um dom de Deus. E por isso, nós precisamos de cuidar do nosso tempo com cuidado, com mordomia. Ou seja, fazendo uma boa administração daquilo que o Senhor entregou na nossa mão. E o tempo passa. E isso exige propósito.
Eu me lembro que há uns anos atrás, quantos aqui conheceram a Dev Tyrus? Dev Tyrus é uma ministra americana e ela trouxe para o Brasil uma visão maravilhosa sobre a experiência da mesa, a experiência do lar, e ela multiplicou isso na nação. Hoje muita coisa linda está acontecendo através dessa semente que a Dev plantou. Deus ordenou a ela que ela fizesse isso há muitos anos atrás. E quando eu conheci a Dev, a gente estava sentada numa mesa, e, na época, ela estava perto de fazer 60 anos, e ela falou assim, eu tenho que ser mais intencional naquilo que eu estou produzindo. E eu tenho que deixar algo produzido que outras mulheres possam multiplicar. Eu tenho que fazer uma ferramenta que outras mulheres vão continuar semeando essa semente para as outras gerações. Não é sobre mim, é sobre o reino. Então, eu não tenho tempo a perder, porque, no máximo, eu vou ter aí uns 20 anos. Eu falei assim, gente... Aí, quem estava perto da gente falou assim, eu, hein, Dev? Misericórdia. Você vai ser igual a sua mãe, você vai viver... A mãe dela, na época, acho que tinha 90 anos. Você vai viver igual a sua mãe. A mãe dela já fez 100 anos. E está vigorosa, saudável. 100 anos. Mas a Dev partiu. Teve um câncer e se despediu e foi embora. Mas o que me chamou a atenção é da intencionalidade dela. Eu não tenho mais tempo a perder com besteira. E essa consciência vem na gente depois dos 50. Depois dos 50, eu estava até compartilhando com o pessoal aqui, que a gente passa a ter mais noção da brevidade da vida e da finitude da vida. Mas quando a gente é mais jovem, a gente pensa que a gente vai viver 200 anos. E você precisa, sim, viver assim, sonhar assim, tem nenhum problema. Mas você precisa de viver hoje e viver direito. Não desperdiçando o tempo, porque ele é um dom de Deus. Então, gente, a sua falta de tempo, talvez você já usou essa frase até hoje, até aqui na igreja. Eu não vou ter tempo. Eu não vou poder. Eu já tenho um compromisso. Que a sua falta de tempo seja um convite para você realizar o que você está priorizando. Quanto tempo nós gastamos com a internet na palma da mão? Se tem uma coisa que a internet vai provar, é que tempo a gente tinha. Porque, gente, a gente senta diante de uma rede social para ver uma coisa, ou para postar alguma coisa. Aí você rola o feed. Já era. Você rola o feed, dependendo do que você vê, 2 horas da sua vida foram desperdiçadas ali. E literalmente desperdiçada. Porque na maioria esmagadora das vezes, você não sai edificado, você não sai com conhecimento novo, você não sai encorajado para vencer a batalha. Normalmente você sai pesado, deprimido, indignado, raivoso ou desesperançado. Na maioria esmagadora das vezes. Se você vai numa rede dessas redes de relacionamentos sociais, normalmente é isso que acontece. Se você é intencional, põe uma palavra, uma mensagem, você vai ouvir aquilo, você vai ser ministrado por aquilo, você vai estudar na internet, é outro negócio. Mas eu estou falando como esses lugares que a gente não tem intenção, mas entra, roubam o nosso tempo. Satanás está trabalhando firmemente para nos distrair. E para roubar, ele é ladrão. E ele veio para roubar. E ele começa roubando o nosso tempo. Nós não precisamos de mais tempo. 24 horas são suficientes. Nós precisamos de direção de Deus para vivermos os nossos dias. A terceira coisa que a gente tem que entender é a remissão do tempo. Vamos ler outro texto? Efésios 5, 15 e 17. Efésios 5, de 15 a 17, o texto diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando fala em remissão do tempo, né? A palavra remissão tem a ver com resgatar, trazer de volta, comprar de volta o tempo, resgatar as oportunidades. É isso que significa remindo o tempo. Paulo não está falando em controlar o tempo. Paulo está falando em santificar o tempo. A gente vive a vida, passa o dia inteiro e nem se lembra de Deus. Não se lembra de quem nos deu o tempo. E quando o tempo está acabando, a gente se desespera e fala com Deus: me dá mais um tempo. Me dá mais uma oportunidade. Dá para o meu pai mais tempo. Dá para o meu filho mais tempo. Senhor, mais um pouco de tempo. E quando você olha para trás, você vê quanto tempo você teve, mas que você não resgatou. Resgatar o tempo, gente. Redimir o tempo. Em Cristo Jesus. É usar cada dia como chance de servir. Como oportunidade para amar. Como oportunidade para perdoar. Quantas pessoas pensam que vão ter tempo de consertar alguma coisa, mas não tem tempo. Eu vou ter tempo. Não, estou brigado com meu irmão. Ele votou no Lula, eu votei no Bolsonaro e a gente não se fala desde então. Que besteira. Sangue de Jesus tem poder. Vai lá, conserta. Não, mas ele continua petista. Aí você continua bolsonarista, ok. Cada um põe o seu ídolo no bolso e vão consertar um com o outro. Como pequenas coisas, pequenas divergências, estão separando famílias inteiras. Casamentos quebrados, porque o homem trabalha, a mulher trabalha, os dois estão escangalhados e os meninos de qualquer jeito. E quando as coisas começam a dar errado, oh Deus, por que o Senhor não resolve isso aqui? Porque você teve tempo de resolver e não resolveu. Deus nos dá tempo para a gente administrar o tempo, para a gente santificar o tempo. Tem tempo para todas as coisas. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem tempo de juntar, tem tempo de separar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Tem tempo para tudo. Mas a gente mete os pés pelas mãos e usa mal o que nós temos recebido todos os dias como um tesouro inestimável. Redimir o tempo é ter a oportunidade de crescer espiritualmente. Quem vive a eternidade, com os olhos na eternidade, de fato, não desperdiça o presente. Se eu estou com os meus olhos na eternidade, se eu sei o que Deus tem preparado para mim, eu quero levar o máximo de pessoas junto comigo. Se eu tenho consciência do dom que eu recebi, da bênção que eu recebi, da vida que eu recebi em Cristo Jesus, e isso me torna eterna, eu não quero isso só para mim. E até a eternidade eu quero viver do jeito que o Senhor quer. Eu costumo dizer que a gente não vai ser crente, gente, depois que a gente morrer, não. A gente vai ser crente agora. A gente vai viver Cristo agora. A gente vai viver o reino agora. Não é uma coisa para... A vida abundante que Jesus conquistou é para agora. Eu vim para que vocês tenham vida. Reconectados com Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, certo? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso fala de uma vida aqui, nessa terra, nessa casca, nesse corpo, nessa cultura onde a gente está inserido, no trabalho que você está, na família que você tem. Deus está nos dando esse tempo e Ele quer que você viva hoje como a antecipação daquilo que está para se manifestar. Que o reino de Deus já seja manifestado na sua vida hoje. Que o seu tempo seja convergido para o Senhor, para a vontade dEle. Senhor, como é que eu vou viver o dia de hoje? Uma oração reincidente minha tem sido: Senhor, primeira coisa, quando eu abro o olho, oh Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada porque eu acordei.
E o Senhor está me dando mais uma oportunidade de viver. Vai ter um dia, gente, que eu vou fazer essa oração pela última vez, mas eu não sei quando vai ser. Então, capricha. Capricha no dia de hoje. Viva como se fosse o último. A gente não sabe quando vai ser o último. Então, ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje. Vai fazer aquilo que você prometeu hoje. Para de adiar, para de protelar. A procrastinação. Depois eu falo, depois eu vou. Isso não tem nada a ver com santificar o tempo. Santificar o tempo é viver a nossa vida diante de Deus. E o término da minha oração é: eu agradeço por ter acordado, eu agradeço pelo fôlego que eu recebi para viver. E eu falo: Senhor, me ensina a viver esse dia de um jeito que glorifique o seu nome. E isso não é subir num púlpito, pegar um microfone, cantar, evangelizar na praça. Não, é ser uma bênção onde você está. Seja o melhor funcionário que você pode ser, seja o melhor marido que você pode ser, seja o melhor filho que você pode ser, seja presente, seja verdadeiro, seja honesto. Viva plenamente. E só por isso, Deus vai usar a sua vida para abençoar pessoas. Você pode pensar quantas pessoas já te abençoaram porque te mandaram um recado num dia que você precisava. Uma palavra de esperança num dia que você estava baqueado. Você já recebeu? Abriu o WhatsApp, tinha uma mensagem, a pessoa parece que sabia o que você estava vivendo. E Deus usa aquela pessoa para falar: fulano, olha, eu estava pensando em você. Deixa eu orar por você. E aí a pessoa está orando, ela não sabe nada que você está vivendo, e você já está chorando. Isso é uma vida com significado. Quantas vezes a gente pode abençoar as pessoas só ouvindo? Às vezes as pessoas estão angustiadas, elas não querem respostas, elas já têm as respostas, mas elas querem limpar a alma. E a gente precisa desprender tempo para sentar e falar: fala, fulano. Fala o que você precisa falar. É tão maravilhoso quando a gente percebe isso. Alguém gastou tempo para cozinhar para você. Alguém gastou tempo para te mandar uma mensagem. Alguém pensou em você e comprou uma lembrancinha na viagem. Essas pequenas coisas, essas coisas comuns, essas coisas ordinárias, elas são ferramentas para tocar a nossa vida, para nos abençoar, para trazer refrigério. E se a gente gosta de receber, a gente também precisa de plantar. O egoísmo desses dias não pode nos aprisionar. Nós somos livres de todo o egoísmo. Bom é viver bem com o outro, né? Todo mundo vivendo bem é melhor. A gente precisa de viver, então, como a antecipação daquilo que aguardamos. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos um reino de justiça. Nós aguardamos um reino onde as lágrimas não existirão, a morte não vai mais existir. Ai, só de pensar nisso, né, gente? Dá uma empolgação na gente. Ainda não é assim. Aqui o modelo ainda é imperfeito. Não chegou a consumação dos tempos. Nós ainda não entramos nesse período da nossa vida. Mas o Senhor já é nosso rei. Ele já resgatou a nossa vida. Ele já comprou todos os nossos dias. Então, que Ele reine sobre todos os minutos da nossa vida. Muito bem. Em João 9,4, o texto diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus está falando. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Gente, Jesus viveu 33 anos. A história é isso que ela retrata. Jesus viveu cerca de 33 anos. Mas ele cumpriu plenamente o propósito para o qual ele veio. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Jesus nunca teve falta de tempo. E muitas vezes ele teve que tirar a atenção do tempo dele para derramar sobre outros. Quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, Jesus quer ter um momento a sós. Ele quer chorar o luto. Por quê? Mas Jesus sabia para onde que João Batista foi? Sabia, mas ele está na nossa roupa. Lembra disso? É Deus vestido de humanidade. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele não chorou com a Marta?
Jesus chora com as pessoas. Ele é empático com elas. Ele sente o que elas sentem. Então ele estava naquele momento sentindo, uau, João Batista entregou a missão dele. Ele sabia que João Batista tinha sido assassinado injustamente por falar a verdade e por anunciar o reino. Eu fico imaginando o que passava pela cabeça dele, né? Pai, por que os homens são assim? Por que eles fazem isso? João Batista queria o bem. João Batista estava falando a verdade e pagou com a própria cabeça. E aí, quando ele estava se retirando para ter um tempo de oração, eu imagino que abrir, né? Lavar a alma. Aí ele se depara com uma multidão precisando de cura. E ele faz o quê? Ele entrega o seu tempo para a vontade de Deus e não para a vontade dele. Ele vai lá e começa a curar, libertar, transformar, anunciar o reino de Deus. Tempo não é medido pela quantidade de anos. Você pode conhecer uma menina de 20 anos que tem propósito, que tem palavra, que tem iniciativa, que é uma bênção na escola, que é uma bênção na faculdade, que é responsável por resgate de muitas pessoas na família. E você pode conhecer uma pessoa que é crente há 40 anos, só de crente, 40 anos. Mas que vive como se fosse o primeiro dia, infrutífero. Empurrou a vida com a barriga. Não glorificou a Deus com o tempo. Às vezes, converteu, entre aspas, mudou de religião e continuou vivendo a vida de qualquer jeito. Então, o nosso tempo não é contado pela quantidade de anos. Você conhece jovens sábios e velhos tolos. Foi o tempo que a gente tinha, né? Digno de honra são as cãs, né? Os cabelos brancos, porque isso era um indicativo de quê? Que a pessoa tinha experiência de vida. E com a experiência, sabedoria. Não é isso que é esperado, gente? Sim, é para isso que Deus fez a gente ter experiência. É para a gente ir amadurecendo e ter o que contar para a próxima geração. Mas o último estudo que eu fiquei sabendo da psicologia sobre os homens é que eles estão amadurecendo como homens por volta de 45 anos de idade. Quando eu fiquei sabendo isso, entendi. Como assim os meninos de 45 anos saem do trabalho e vão jogar videogame? A primazia deles é jogar futebol com os parça. Quando chega nos 50, ele quer retardar o tempo. Aí ele começa a se vestir igual um adolescente. Gente, a gente quer parar o tempo, né? Viva botox e tinta no cabelo. E eu não estou falando que isso é errado, não, gente. Se a casa da gente, o reboco cai, a gente não vai lá e conserta? Né? Se a tintura está precisando de uma renovada, né? Uma pintura nova na casa, porque está tudo mofado, você não vai lá e conserta? Quanto mais a nossa casa. Nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Não tem nada de errado em você não querer ter o cabelo branco, ou você... Mas a sabedoria tem que estar lá, gente. O nosso tempo tem que valer a pena. Eu não quero chegar... Gente, uma coisa que me compensa e que me dá muita gratidão. Eu tenho 57 anos. E eu não troco a Helena de 57 pela de 20. Não mesmo. Eu tinha mais energia. Eu não tinha dor para todo lado. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um musical. Cantando a minha vida. E o compositor que compôs 11 músicas contando a minha vida, o Atilano Moradas, ele falou comigo assim: Helena, você está feliz? Você vai fazer 50 anos. Eu disse: Atilano, estou muito feliz. Eu sou uma mulher de meio século. Olha que bênção. E o Senhor está me dando vida. Glória a Deus. E eu estava animadíssima, né? Porque a menopausa ainda não tinha chegado. Aí eu estava animadíssima. E ele falou assim: Helena, deixa eu te contar uma coisa. Depois que a gente faz 50 anos, se você acordar e nada em você doer, você morreu. E eu, para com isso, Atilano, que pessimismo, né?
Mas eu fui constatando que é verdade. Então, se você não vai fazer exercício para nós agora não é mais opcional. Entendeu? É funcional. Se você não fizer exercício, você vai atrofiando, você vai parar. Você vai ser demente. Né? A demência já foi provada também cientificamente. A demência chega por falta de músculo na parte inferior do corpo. Olha que loucura, as coisas estão conectadas. A gente precisa fazer exercício. Mas é fato. Depois dos 50 anos, você não tem mais o vigor. Você pode até adquirir isso com muito exercício, treinando muito, tudo. Você pode adquirir. Mas a performance de um jovem, os jogadores de futebol que o digam. Os caras são bons, eles têm o talento, mas o corpo não responde mais depois de determinada idade. Mesmo para os caras mais disciplinados. A vida de um jogador de futebol, quantos anos que o Hulk tem, João? 39. Ele é uma exceção. E porque ele se cuida muito, o jogador do Galo, gente, nosso time. Ele se cuida muito. Ele é um cara assim, muito disciplinado na maneira como ele gere a força física dele. Ele é até exagerado nos cuidados. Por isso, ele está esticando a vida dele como jogador de futebol. Mas ele tem 39. Ainda está num tempo bom, né? Às vezes a gente investe tudo na casa, mas não investe no espírito. Por isso que eu não troco a Helena de 57 pela de 20. A de 20 tinha toda essa energia, toda essa disposição, toda essa alegria. Eu acordava, dormia 2 horas da noite, eu já estava 9 em folha, nada doía. Que maravilha! Somos jovens. Mas era oprimida, carente, me sentia rejeitada, não gostava de nada em mim e mascarava tudo com o meu humor. A Helena de 57 se encontrou com Jesus, foi transformada pelo seu poder, curada das dores do abuso sexual, curada de uma autoestima devastada, reconciliada com Deus, ganhei um marido maravilhoso, tenho 4 filhos preciosos, um netinho que eu já posso abraçar e outro que em abril eu vou poder abraçar. A Helena de 57 tem muito mais do que a Helena de 20. Às vezes a gente pensa, não, já estou no fim da vida. Enquanto você está vivo, você tem tempo. Então não desperdice esse presente. Faça bom uso do tempo. A falta de tempo se vence quando nós alinhamos as nossas atividades com a vontade de Deus. E a vida de Jesus mostrou para a gente que priorizar Deus é essencial. E também tem o descanso. Faz parte do tempo o descanso. Deus criou o mundo em 6 dias. Esses 6 dias podem ter sido literais? Pode, mas também pode ter sido 6.000 anos. Porque a palavra de Deus diz que, para Deus, um dia é como 1.000 e 1.000 é como 1. Então, a gente não sabe se é literal, se foi um dia de 24 horas, porque já tinha luz, mas só depois é que ele criou a lua e o sol. Primeiro ele falou, haja luz. Depois é que ele foi criar a lua e o sol. Legal isso, né? Então, ele era a própria luz, né? Ele iluminava tudo. Enfim. A gente não sabe se foi literal, mas no 7º ele descansou. Aí, com essas nossas idas a Israel, eu comecei a ver como é que os judeus observam o Shabat. Como eles guardam o descanso. Falei, tá bom, o que os judeus fazem no descanso? E um amigo meu, judeu, ele falou assim, Helena, o nosso sábado é como o seu Natal. Todo sábado é Natal para a gente. A família para tudo, se reúne, faz as refeições juntas e se lembra do que Deus fez por nós. O pai honra a mãe diante dos filhos. Dentro dos ortodoxos, né, eles leem Provérbios 31 e os pais valorizam, exaltam o papel feminino na casa. A mãe de vocês é importante, a mãe de vocês é uma mulher virtuosa. Não tem celular.
Eles ficam por conta de viver aquele dia diante de Deus. Os pais levam os meninos na sinagoga, ensinam os meninos a cantar a Torá. É um dia voltado para Deus. E o nosso domingo, a gente vem 2 horas na igreja e já fica assim, ai meu Deus, esse culto não acaba. A mulher está falando demais. A gente dá 2 horas para Deus e vai fazer no resto do domingo o que a gente quer. Aí a gente faz festa, churrasco, fala mal da vida dos outros, faz um tanto de outras coisas, trabalha. Não tem descanso. Está aí um mandamento que é negligenciado, o descanso. Gente, se Deus mandou descansar, foi só para nos dar mordomia? Foi só para a gente falar, faz nada não, vocês acham que é isso? Deus colocou um tempo. Em 6 dias vocês vão trabalhar e no 7º dia vocês vão descansar. 6 trabalha, descansa, trabalha, descansa, trabalha, descansa. Ganho dinheiro, desfruta o dinheiro, ganho dinheiro, desfruta o dinheiro, ganho dinheiro, desfruta o dinheiro. Trabalhe, mas tenha tempo para os filhos. Trabalhe, mas tenha tempo para a esposa. Trabalhe, sirva ao Senhor na igreja. Pausas que a vida tem que dar, porque senão desequilibra. E aí a gente fica doente. E aí a gente vem para Deus e fala, por que eu estou deprimido, Senhor? Por que eu estou com ansiedade? Por que eu estou com burnout? Porque você não obedeceu o tempo. Há tempo para todas as coisas. E você administrou o seu tempo mal. E isso vai adoecendo as nossas emoções, nossa cabeça. Quantas pessoas, os médicos já estão falando, tira o celular dos meninos. Eu estava ouvindo o depoimento de uma mãe que ela teve um filho normal, saudável. Quando ele fez uma determinada idade, não sei se era 2 aninhos, ela deixou ele usar o celular. Por quê? Porque é a chupeta moderna. O menino está enchendo a paciência, dá um celular para ele, que ele cala a boca na hora. Né? Você quer conversar com os amigos na mesa do restaurante, o menino está muito agitado, dá o tablet para ele brincar. Ele fica lá brincando com os bichinhos. Né? Mundo Bita, 3 palavrinhas. E aí ela começou a falar que o filho dela começou a regredir. Palavras que ele falava já, ele parou de falar. O contato visual, ele já não tinha o mesmo contato visual. Ela pensou que ele tinha autismo. Meu Deus, meu filho está desenvolvendo autismo. Está aparecendo um autismo no meu filho. Porque ele não olha nos meus olhos mais e ele está regredindo no aprendizado dele. Aí ela foi preocupadíssima no médico e falou assim, doutor, eu estou achando que meu filho está no espectro autista. Vamos fazer uns exames? Fizeram os exames e, na conclusão, o médico falou com ela, posso te dar uma sugestão? Você dá a tela para ele, não dá? Dou. Tira. Tira 100%. 100%. Porque as partes do cérebro do seu filho que precisam desenvolver pelos desafios que as descobertas dão para ele, está sendo atrofiado. E por que a gente põe um tablet na mão do nosso filho? Para a gente ter tempo. Para fazer o quê? O que a gente quer, e não o que fomos chamados para fazer, que é educar essa criança. E, mais uma vez, a gente vai pagar pelo tempo que a gente pensou que estava redimindo, mas a gente estava entregando a chave para Satanás. Descanse. Nós precisamos de descanso. Deus instituiu o descanso como um princípio espiritual. Deus sabe o que Ele está falando, gente. Descansar não é preguiça. Descansar é confiança. Quando você acha que você tem que trabalhar os 7 dias, você não tem férias. Tem gente que fala isso com... Não, é porque eu sou como é que é? Um workaholic. Eu sou... Como se fosse uma vantagem. Isso é sinal que você não administra bem o seu tempo, querido. Isso não é para se gabar, não. Isso é para chorar, isso é para alimentar. Você é viciado em trabalho e todo vício mata. E a gente fala, sabe, se joga no trabalho, muitas vezes para fugir de coisas que a gente precisa resolver, precisa assumir, precisa gerir, e a gente não quer. Por isso que aconteceu um tanto de divórcio na pandemia. Porque eu não podia sair para trabalhar, não podia sair para ir para a igreja. Os meninos não iam para a escola. Aí todo mundo da família
teve que aguentar um ao outro debaixo do mesmo teto. Porque deu problema na pandemia. Não deu problema. A pandemia só manifestou o problema que já estava. Eles não se cuidavam. Eles não nutriam o que precisava nutrir. Eles não organizaram um tempo para viver as coisas como tinha que viver. E quando chegou a crise, onde a gente teve todo o tempo do mundo, sobrava tempo, né? Você começou a ver pôr do sol, você nem via. Gente, eu vou te dizer, foi muito terrível aquela pandemia. Mas para aqueles que estavam com os olhos abertos, e é claro que eu não estou incluindo aqui o luto de tantas famílias, misericórdia. Mas para aqueles que estavam com os olhos abertos, perceberam como a gente estava vivendo a vida mal. Os sábios consertaram, redesenharam a rota. Os tolos voltaram com mais sede, mais ativismo, nada de descanso. E o descanso é necessário. Quando nós nos descansamos, a gente está falando, tudo depende de mim. E quando nós descansamos, a gente fala, Senhor, eu confio que o Senhor está cuidando. Isso não é preguiça. 6 dias trabalharás. E no 7º dia, você vai consagrar isso ao Senhor. A gente descansa aos pés do Senhor. Não é entretenimento que descansa a gente. Para a gente terminar, eu quero dizer para vocês que a falta de tempo é um sintoma espiritual. Não é apenas organizacional. É uma luz espiritual piscando. Porque o problema não é o relógio. Todo mundo recebe as mesmas horas. O problema não é o relógio. O problema é o coração. Onde está a sua intenção? Onde que está a sua atenção? Quando a gente chega no fim da nossa vida, a gente não está querendo mais um título, mais um diploma. No leito de morte, ninguém está procurando uma promoção no trabalho. No leito de morte, a gente só quer mais tempo. Se eu tivesse mais tempo. Se eu pudesse voltar atrás e reorganizar o meu tempo. Como eu perdi tempo. Eu podia ter feito tanta coisa que eu não fiz. Eu podia ter vivido tanta coisa que eu não vivi. Eu coloquei a intenção do meu coração no lugar errado. A Bíblia não está convidando a gente, para a gente ter mais tempo. Mas a viver o tempo que nós temos com a eternidade no nosso coração. Como eu disse, viver como o reino de Deus já tivesse se manifestado. Viver em justiça, viver em amor, viver em santidade. Viver interessado no que o Senhor quer fazer e descansar também aos pés dele. Verso 12 diz, ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias, não para termos mais tempo, mas para vivermos cada momento com propósito, com intencionalidade, sendo gestores sábios da riqueza que nós recebemos todos os dias. Todos os dias cai na sua conta. Passou da meia-noite, mais 24 horas para você viver. Que dádiva. E é tão interessante que Deus, dentro dessas 24 horas, parte delas é a noite e parte delas é o dia. Para te dar tempo para descanso. Dentro das 24 horas, tem pausa para o descanso. Então, meus irmãos, eu queria plantar essa semente no coração de vocês nessa noite. Em que vocês estão gastando a riqueza que vocês receberam?
Onde está o coração de vocês? Porque onde está o seu coração, aí é que está o seu tesouro. O coração da gente vai para aquilo que é precioso para nós. O que é prioridade? Para que você está dizendo, não tenho tempo? Já leu a Bíblia toda? Não deu tempo. Você lê a Bíblia diariamente? Não tenho tempo. É incrível quando a gente está passando por uma luta, uma adversidade, um problema. Quando o diagnóstico ruim chega, a gente arruma tempo para orar, para gemer, para subir o monte, para fazer reunião de oração, para clamar, para se arrepender. Aí a gente quer que Deus fale na Bíblia, a gente abre a Bíblia, faz a Bíblia quase um horóscopo. Você, fala comigo, aqui. Na verdade, a gente tem que se alimentar todo dia, para no dia mau, a gente já ter a palavra no coração, na mente. Sermos consolados pelo Senhor. A gente constrói em dias fáceis o que vamos precisar em dias difíceis. Não desperdice o seu tempo. Para de pôr a desculpa, o pretexto. Eu não tenho tempo. Tempo a gente tem. Mas precisamos mudar, ter sabedoria para viver os nossos dias diante de Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse aí no seu lugar. Em quem você gasta mais tempo hoje? Pensa na sua rotina. Onde vão a maior parte das suas horas? Ah, Helena, no meu trabalho, né? Eu trabalho 8 horas por dia. E digno é o trabalhador do seu salário. Deus gosta de quem trabalha. O trabalho não é um castigo. O trabalho é um dom de Deus também. Não, é castigo, porque Deus falou que a gente ia comer do suor do nosso rosto. Não. A fadiga do trabalho foi consequência do pecado. Mas antes do pecado entrar, Deus ordenou: cultiva o jardim. E cultivo é trabalho. Mas o trabalho era prazeroso, não era um fardo. O pecado trouxe fardo para o trabalho. Quando o nosso tempo é redimido, o trabalho é uma oportunidade de amor, de serviço e de também trazer o pão para a sua mesa. Graças a Deus pelo trabalho. Mas ele não pode ser o seu Deus. Ele é uma oportunidade para você ser uma bênção e sustentar a sua família. Ok, você gasta 8 horas no seu trabalho. E como você investe as 3 horas que você tem com seus filhos acordados? Você fica assistindo telejornal? Jogando um joguinho para relaxar? Demandando com a esposa alguma coisa que vocês não conseguiram fazer durante o dia? Ou você se assenta com esses meninos no chão, olha eles no olho e fala assim: como é que foi o seu dia? Conta para o papai. Deixa eu te contar como é que foi o meu. Entrou um cara lá no meu serviço. Quando a gente conta para os nossos filhos o que a gente fez durante o nosso dia, a gente encoraja eles a também contar para a gente. Mas para isso tem que ter intencionalidade. Você tem que ser focado. Investir o que tem tempo. Investir o tempo em quem mais precisa dele. Eu estou numa fase que os meus filhos são adultos. E é uma bênção eles serem adultos. Mas como eu tenho saudade deles crianças. Como eu queria ter tido mais tempo. Como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje. Quando eu tinha 27. Que aquilo que a gente aprende durante a vida sirva para melhorar a próxima geração. Sirva para falar: olha, eu desperdicei o meu tempo. E esse eu não consigo mais resgatar.
mas você pode fazer diferente na sua vez. Pai, mãe, o seu filho não precisa de mais um tênis, nem de férias na Disney, nem de estudar naquela escola particular mais cara. Se ele tiver pais que têm tempo para eles têm estrutura. E quem tem estrutura pode viver bem em qualquer ambiente. Os problemas nos morros não é a pobreza. Tem gente honesta nas favelas, nas comunidades. O problema não é a pobreza. O problema são as famílias quebradas, desconectadas. Porque cada um está gastando o seu tempo vivendo a sua vida, fazendo o que gosta. E quando se dá conta, perdeu. Não dá mais para recuperar. Mas dá para aprender e fazer diferente daqui para frente. Eu oro para que vocês reavaliem o tempo. Que o tempo na vida de vocês seja redimido em Cristo Jesus. E que por onde vocês andarem, vocês sejam intencionais, investindo tempo naquilo que é eterno, colocando os olhos lá na eternidade. Porque eu creio na eternidade, então eu vou amar o meu próximo. Porque eu creio na eternidade, eu vou cuidar bem dos meus filhos. Porque eu creio na eternidade, eu vou cuidar do meu casamento como um jardim. Porque quando eu estiver diante dele, é sobre isso que eu vou dar contas. Está aqui, Senhor, o que eu fiz com o meu tempo, com o tempo que o Senhor me deu para viver. Senhor, nós te bendizemos. Como o Senhor é bom. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. A gente vive apressado para tanta coisa. Coisas legítimas, coisas necessárias. Mas quando é para a gente desfrutar, a gente está exausto demais, irritado demais, atarefado demais. E correndo atrás do amanhã, que ainda nem chegou. Espírito Santo, nos ensina a ser bons mordomos dos nossos dias. Aqueles que ainda temos para viver. Que a gente viva com uma antecipação do que esperamos. Manifestando amor, graça, justiça, empatia, solidariedade, cuidado. E que a gente aprenda a descansar e a esperar, crendo que o Senhor cuida de tudo. Que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.